minha saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos colaboradores ministeriais, também a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Hoje nós entraremos na parte 25 do discipulado, módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós iniciamos lá na parte primeira, até algumas à frente, com Malaquias 3,18, que diz: então olhareis e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Depois passamos pelo Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 13 a 16, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E depois entramos em Romanos 6, de 1 a 14, o qual nós ainda estamos nele. Hoje eu vou participar do versículo 11. Diz assim, versículo 11, Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Amém. Amados, nós precisamos ficar sempre em sintonia e atentos com a expressão que Paulo já usa nessas passagens aqui de Romanos. O pecado não tem mais domínio sobre vós, sobre nós. Amados, é maravilhoso pensar em uma nova vida, entender que nós somos em Cristo Jesus novas criaturas, uma pessoa diferente. Portanto, o passado de pecado ficou para trás. O seu velho homem já não te define mais. Aqueles pecados ficaram para trás. Mas às vezes a gente fica remoendo, repensando naqueles pecados e depois de algumas faltas nos trabalhos do meio de semana da igreja ou até no domingo, a gente vai ficando desanimado e chega uma hora que você chega até a pensar assim: Senhor, eu acho que de verdade eu não tenho mais jeito. Eu acho que de verdade eu não tenho mais jeito para a obra. Eu vejo as pessoas aqui na igreja, mas para mim não dá. Bem que eu tento, faço várias coisas, mas para mim este caminho não dá. E é bem isso, amado. É justamente isso que o diabo quer que você acredite. Que para você não tem mais jeito. É bem isso, que para você não dá. Mas o que a palavra de Deus, o que a poderosa palavra de Deus está dizendo é algo maravilhoso. É necessário que nós lembremos que nós morremos para o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, todos os dias, ele nos assedia. O pecado, todos os dias, está lá. E talvez uma mínima falta de vigilância, um vacilo pequeno, um pequeno descuido que você dê, e você mais uma vez entrega o que você já tinha pedido perdão. Algo que você já tenha lá atrás vencido. Nós precisamos estar alertas, vigilantes. E é esse o sentido de santidade, de ser santo, de caminharmos em santidade. Nós não chegamos lá, mas nós estamos no caminho. O primeiro argumento que eu quero que você que participa desse discipulado é que você que tem uma vida diferente, uma vida procurando ser sem pecado, é que nós estamos libertos do pecado. Se estamos libertos do pecado, como diz o versículo 11, lembra que a gente leu agora há pouco, diz assim, que eu falei também na parte 24, na anterior, que tem dois aspectos à santidade, dois aspectos. Um aspecto é você deixar uma prática, e o outro aspecto é você absorver, adquirir outra prática, uma prática nova. Nós morremos para o pecado, estamos deixando uma prática.
vivendo para Deus, estamos adquirindo outra prática. Olha que preciosidade! Diz assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Irmãos, mortos para o pecado é o primeiro aspecto da santidade. E a segunda via da santidade é vivos para Deus. E Paulo aqui ele estava exortando a nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Esse versículo 11 ele apresenta essa exortação. Quando diz considerai-vos. Considerai-vos. Quando nós vemos essa expressão considerai-vos, a gente se lembra lá na faculdade ou no colégio, lembra da aula de português, que nós chamamos de imperativo, lembra? É aquela ideia de que é uma ordem, não é alguma coisa qualquer. Considere mortos para o pecado. A morte para o pecado, amados, já ficou claro para nós que morremos para o pecado e que nós estamos vivos para Deus. E essa é a base para vivermos uma vida diferente, uma nova vida santa e consagrada. E aí a gente lembra da pergunta que Paulo faz lá no início do capítulo 6, né? Lá no início, nós, você que conhecemos o Evangelho, nós que entendemos a graça do Senhor, nós que sabemos que lá em Efésios está escrito, somos salvos pela graça, nós que conhecemos o sacrifício de Jesus, nós vamos viver uma vida dissoluta? Nós vamos viver uma vida sem se importar com a piedade? Nós vamos viver uma vida sem se importar com a santidade? E Paulo mesmo responde, irmãos, de modo nenhum. Eu sou diferente, eu sou uma referência de crente, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E sempre quando eu penso nisso, eu lembro da história de Jacó, que você conhece muito bem. Você conhece bem a história de Jacó também, né? Jacó é um dos personagens, na minha opinião, mais emblemático. Lembra bem o ser humano na sua integralidade. Lembra, Jacó fez uma aliança com Deus, aquela visão da escada, algo maravilhoso, ter uma experiência com Deus, mas depois ele vai se esquecendo ao longo da vida de Deus, até que alguma coisa acontece e ele volta a lembrar de Deus. Lembra disso? Se eu pudesse definir um gráfico para Jacó, definir não, fazer um gráfico, eu diria que ele tem momentos altos com Deus e momentos lá embaixo. Há momentos em que ele está na parte firme, ele está firme, e há momentos que ele se esquece de Deus. Há momentos que ele está com Deus, momentos que ele também vai para a idolatria, põe idolatria em casa, há momentos de consagração, e de certa forma é o jeito que o ser humano também é assim. Nós andamos muito bem com Deus, vários meses, e determinados meses nós estamos mais cansados. A gente lê menos a Bíblia, a gente ora menos, a gente chama menos a nossa família para oração, a gente esquece de que nós somos. E Deus, ele muda o nome de Jacó 2 vezes. No Antigo Testamento, mudar o nome quer dizer identidade, e Deus muda 2 vezes. Para você vai agora se chamar Israel. Você agora vai passar a chamar Israel. Mas sabe o que mais me intrigante nessa história? Que me chama mais atenção? É que Deus faz isso 2 vezes. Deus muda o nome de Jacó 2 vezes. E você pode me perguntar assim, mas é necessário mudar 2 vezes? Uma só não basta? Amados, é justamente para lembrar que às vezes nós esquecemos o que a gente é. Às vezes a gente esquece de que a gente é em Cristo Jesus. A gente tende a voltar à velha natureza. Agora, você e eu, nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui nós temos algo extraordinário, extremamente prático. O fato é que agora, tudo que nós fazemos e somos, nós fazemos para espelhar a glória de Deus. A vida com Deus é contínua, todos os dias.
Nós que somos diferentes, temos que mostrar para este mundo diariamente que nós morremos para o pecado e que agora nós vivemos para Deus. Viver para Deus tem um objetivo claro. Tudo que fizermos é para a glória de Deus, para adorar a Deus. Por hoje, ficaremos por aqui. Na próxima semana estaremos com a parte 26, querendo Deus. Te aguardo lá, com carinho.